Bairro dos Navegadores, ou por muitos conhecido por Bairro Talaíde, um bairro que foi erguido para várias pessoas que tiveram de ser despejadas das suas casas em bairros de lata, a maioria situados em Algés. Era uma realidade diferente, mas muitos costumes foram trazidos para os prédios, onde até aos dias de hoje continuam a influenciar as gerações a seguir. Apesar das adversidades, nunca faltou um sorriso rasgado na cara da pobreza. Muitas das vezes, existe a ideia de que quem é do bairro é bandido, ou vive apenas de subsídios de reinserção social, quando, na verdade, são jovens trabalhadores que tentam passar os bons exemplos para as gerações seguintes. O tempo passou, e estes tais jovens que viveram por volta da década de 90 seguiram o seu rumo, e com isso, acabaram por influenciar uma nova geração, com os mesmos sonhos e mesmas ambições, a maior delas ser bem-sucedido e sair do bairro. Será que esta obrigação de mudança teve impacto na vida destes jovens que não a presenciaram? Nós é filhos de um apartheid social, filhos de um falso realojamento. Não foi apenas peça nesse jogo, onde as corta-laços, mas memórias permanecem. Desunião, opressor, mas brother já bem na cachorro. Sistema catará no sul. Eu, pelo estudo e pelo conhecimento que eu tenho, há 20 anos atrás, das pessoas que vieram das Pedreiras, do Alto Santa Catarina, dos bairros sociais, bairros de lata, neste momento é um momento diferente para as pessoas, para os jovens que nasceram cá neste bairro. Porque esses jovens que nasceram no bairro dos Navegadores, que hoje têm 22 anos, não conhecem a vivência dos pais que vieram das Pedreiras. Dinheiro é do diabo capaz de formatar um homem. Apesar do facto de terem de se habituar a uma nova realidade, felizmente, muitos costumes adquiridos nos antigos bairros foram mantidos. Os convívios em cafés com direito a músicas africanas ao vivo foi um deles. Hábitos como este fizeram com que ao longo do tempo a mudança fosse menos sentida, mas ainda assim, por conta de vários aspectos, como estarem mais longe de tudo, a adaptação não foi um processo fácil, fazendo com que alguns destes antigos hábitos ficassem pelo caminho. Sim, acho que esse impacto acho que era impossível não sentir, porque as mudanças foram muitas, foram mudanças drásticas e teve muito impacto nas nossas vidas. Baraca tenha mais ajuda, tenha mais... Tenha mais valor mesmo na baraca. Pronto, não vende para prédio, depois não, prédio... E quer dizer, baraca antigamente... Nem é prédio, é caseiro. Tem ajuda mesmo. Nós era tudo coisa com... E tudo societário, no dia societário com um banheiro. Nós era tudo unido com um banheiro. E na prédio já é um bocadinho estranho, você, porque o prédio, às vezes estou em casa comigo, a boa coube. Que eu tive alguém que Vitorino que nós é amigo não coube, e Barão que nós é amigo não coube, Caetano que coube e nós é amigo não coube. Você vê, muito alguém ouve já é muito tarde. Ou seja, o bairro dos Navegadores, eu vim da Pedreira dos Húngaros e vivia num local onde era um local que sentíamos que tínhamos acesso a tudo. Quando viemos aqui para o bairro dos Navegadores, sentimos enquanto jovens que houve esse entrave e essa dificuldade de virmos para um local que tinha poucos transportes, um local que tudo era muito longe, um local em que o bairro também tinha poucos recursos, e então para mim foi um bocado um choque. Um choque de vir para um sítio completamente diferente de onde eu vivia, para um sítio mais longe e um sítio que me condicionava muito a nível de deslocação. Para trás, ficou as marcas de uma longa história que chegou ao fim por volta dos anos 2000. Um bairro, uma cultura, uma comunidade, uma nova identidade, um novo começo. Uma nova mentalidade que ainda assim fez com que nunca se perdesse a essência. Para muitos, talvez morar em bairros seja significado apenas de pobreza e falta de condições, mas para os jovens que por lá permanecem, o conceito de bairro vai muito para além disso. O bairro para mim é como uma escola, onde eu aprendi tudo. A pessoa que eu sou hoje é graças ao bairro. E
É isso que eu sinto. Sinto só amor mesmo pelo meu bairro e orgulho de ser do bairro. Para mim é um privilégio e dou graças a Deus por ter nascido num bairro, porque aqui no bairro vives experiências de todo o tipo, consegues ver o que é bom, o que não é bom para ti. Tem vários exemplos de coisas boas e de coisas muito mais, e depois é mediante os objetivos que tens na tua vida, é escolheres o caminho certo ou o caminho errado. Ser que o jovem aqui, acho que a melhor fase da vida para um gajo ser um morador do bairro, né? Com qualquer bairro. Né? É a parte de tu estar com os teus colegas, amigos, que é aquela parte da diversão e amizade que tu levas para a tua vida toda. Né? Manter sempre o respeito, a humildade e a união. Assim tem sido de geração em geração. Esta é a mensagem que os mais velhos tentam sempre transmitir para os mais jovens, para fazer com que estejam sempre no caminho certo. Mas infelizmente, nem todos foram receptíveis a esses ensinamentos. Tudo na nova geração é negativo. Tudo. Tudo é negativo, desde os valores ao respeito. Está a ver? É tudo negativo. Tudo. Não tem amizade, não tem nada. Tudo é negativo na nova geração. Pá, eu acho que estão a ser afetadas negativamente. E é a mesma conversa. As redes sociais, as coisas que circulam nas redes sociais, a facilidade em criar confusões. Estragado. É a única palavra que tenho a dizer. Esta geração que vem toda estragada, toda danificada. Porque, epá, agora qualquer coisa é telemóvel, qualquer coisa é confusão, qualquer coisa é sempre algo negativo, não é nada positivo. E é o que eu digo, no geral, um ou dois é que se destaca porque tem influência em casa. Porque se não for de casa, te esquece. Negativamente, não sei se queres que eu expande nisso, mas negativamente é porque eles são mais fáceis de ser influenciados, né? Porque eles vivem numa sociedade diferente da minha, por causa das redes sociais, né? Vêem aquilo, só sabem daquilo, eles nasceram naquilo, então a realidade é aquilo, estás a ver? São muito facilmente ser influenciados e vão praticar aquilo e a influência é muito negativa. Os nossos pais, os vossos pais, na altura, não tinha, o objetivo deles era dar educação, tinha sempre a intenção de ajudar os filhos, mas o comportamento social na altura não deixava dar mais do que eles tinham para dar, porque, segundo eu disse, eles tinham que trabalhar, eles tinham que cuidar dos filhos, não tinha esse tempo para os filhos, porque sai de manhã, chega às tantas da noite e para buscar pão de cada dia, era a vida que eles tinham, que nós tínhamos, porque um pobre tem nessa altura, não havia muito mais para dar. Não culpabilizam nenhum desses pais por transmitir esse tipo de educação aos filhos. É sorte. Há filhos que acompanham, reconhecem o sacrifício que os pais fazem, há os outros que não, que entram num outro tipo de vida que infelizmente são negativos. O facto de haver uma quebra na união entre as pessoas e pelo aumento do uso das novas tecnologias, as principais referências de vida dos mais jovens já não são os mais velhos. O vasto acesso à informação fez com que muitos jovens se espelhassem noutras realidades, o que acabou por influenciá-los, a maioria das vezes de forma negativa, o que fez com que os problemas e a delinquência aumentassem. E o que poderíamos fazer para mitigar este problema? Face a esta pergunta, estas foram as respostas recolhidas. Todos somos influenciados por aquilo que nos rodeia, o que faz com que muitos acabem por escolher o caminho errado. Os jovens precisam de uma mão de compreensão e não de uma punição seguida de descarte. Porque qualquer jovem precisa de acompanhamento e não do julgamento. Eu não digo, por isso que eu digo, eu não posso dizer que um jovem é mau, que um jovem porta muito mal, porque eu também já fui jovem. Já fiz coisas que, se os meus pais soubessem na altura, não ficavam satisfeitos. É por isso que eu digo que os jovens, nós temos que saber lidar com os jovens, porque às vezes não fazem por maldades, fazem por desportos. Olha, a pobreza é um fator muito importante, porque é algo que nos dá a entender que nem sempre tudo corre ao nosso favor.
em que é com o esforço que atingimos as nossas metas e que nos dá é mais ou menos aquela alavanca. Com a pobreza, nem sempre toda a gente que está a lidar com a pobreza tem aquela alavanca de que, olha, vamos sair, está a perceber? Olha, vamos dar o próximo passo. A pobreza dá-nos essa força para... Já estivemos lá, já vivenciámos. Como eu digo sempre, o vivenciar é sempre muito importante do que eu estar aqui a falar. Posso falar, podem me estar a entender, mas o vivenciar é sempre um fator muito importante que a pobreza é um fator mesmo que todos pensam e como vivenciaram conseguem ter mais ferramentas, digamos assim, conseguem ter mais ferramentas para prosperar no futuro.